Pessoal, hoje à noite vamos mergulhar direto no caos encharcado de lama, com ferro tilintando, de um campo de batalha medieval. Mas nada da versão glorificada dos filmes. Aqui não tem armaduras brilhando em câmera lenta, nem duelos de espadas cinematográficos sob céus tempestuosos. Não, hoje você é apenas... Você, um soldado raso, exausto. Você não escolheu essa guerra, nem sabe direito por que ela está acontecendo. Você apenas acordou, como sempre, sobre um cobertor fino, esticado na grama úmida, com as costas doendo e seus sonhos ainda presos em algum celeiro de uma vila que ficou para trás há muito tempo. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se realmente gostar do que faço aqui. E, já que está por aí, deixe nos comentários sua localização atual e a hora local. Adoro saber de onde e quando vocês estão acompanhando. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos embarcar juntos nessa jornada. O ar está frio, cortante até, trazendo uma névoa fina que deixa tudo com um leve cheiro azedo. Você sente o odor de lã molhada, cebolas de ontem e algo que lembra sangue velho, não sangue fresco. Veja bem, mais como o ferro enferrujado que ficou tempo demais num balde d'água. Você se senta devagar, tira a palha do rosto e solta um grunhido, enquanto seus joelhos reclamam. Bem-vindo ao dia da batalha. Sua tenda é só uma lona improvisada. Você a divide com 2 outros homens, ambos roncando, ambos descalços, um deles segurando uma linguiça que pode ou não ter caído no chão durante a noite. Você não pergunta... Lá fora, já tem barulho. Não do tipo empolgante. Apenas o tilintar de armaduras sendo vestidas. As reclamações dos cavalos sendo selados. Os gemidos de quem mal dormiu. A poucos metros, um garoto que não deve ter mais de 13 anos tenta vestir uma cota de malha, que claramente não é dele. E falha. Você procura suas botas. Estão molhadas. Claro, uma está debaixo de um tronco. A outra tem um caracol dentro. Você as calça mesmo assim. Elas fazem um barulho úmido. Seu café da manhã, se é que pode chamar assim, é um pedaço de pão duro e uma tira de carne seca que tem gosto de casca de árvore salgada. Você come mesmo assim, mastigando devagar enquanto observa sua respiração formar nuvens no ar matinal. Alguém grita algo que pode ser seu nome. Você não responde. Ainda está enrolando as pernas com tiras de pano. As calças são de lã que coçam. As amarras se desfiam fácil e suas coxas já ardem da fricção da marcha de ontem. Você começa a se equipar, uma túnica de linho por baixo, depois um gibão acolchoado, uma veste grossa que cheira a vinagre e fumaça. Por cima, alguém te ajuda a vestir a cota de malha, que belisca sua pele e tilinta como talheres num saco. Está úmida. De novo. Sempre está úmida. Um cinto aperta sua cintura. Uma faca pende dele. Cega de tanto uso. Uma espada curta balança do outro lado. Não é sua. Pertencia a um homem que não voltou da escaramuça da semana passada. Você não o conhecia bem. Perto dali, um padre murmura uma bênção que ninguém escuta. Outro cara faz piada sobre galinhas serem melhores soldados. Você ri de leve, mais por educação do que por achar graça. Você estica os braços. Tudo é pesado. A cota de malha pesa nos ombros. Seu elmo, torto sob um braço, já pinga orvalho. Tem um amassado de uma luta que não foi sua. Você se pergunta, vagamente, se foi causado por uma massa. Espera que não tenha sido fatal. Você verifica suas botas uma última vez.
Ainda há lama de 2 vilas atrás incrustada nas solas. Você deixa lá. Pode até ajudar a ter mais aderência no campo revirado de hoje. Pelo menos. É o que você pensa. Otimista. Um dos soldados mais velhos já está afiando a ponta de uma lança. Outro está untando uma besta com gordura de urso. Alguém canta um hino de guerra em voz baixa. Parece mais uma canção de ninar. Talvez seja. Historicamente, a maioria das batalhas não começava com choques súbitos ou cargas grandiosas. Elas começavam assim, silenciosas, com o cheiro de nabos cozidos, o som de tosses, a lenta percepção de que hoje pode ser seu último dia com os membros inteiros. Historiadores ainda discutem se a maioria dos soldados sentia medo, orgulho ou apenas um vazio antes da batalha. Pelo aperto no seu estômago agora, você diria que é uma mistura dos 3. Sua unidade se alinha perto de uma fileira de estacas cravadas no chão. Algumas estão tortas. Uma está pegando fogo, mas ninguém parece se importar. O capitão passa por você, meio armado, gritando algo sobre glória e honra. Alguns homens vibram. Você coça o nariz por baixo do capuz de malha e tenta não revirar os olhos. Eventualmente, alguém distribui pequenos distintivos de madeira com o símbolo do Senhor. Desta vez, é um ganso. Na última campanha, era um lince. A ironia não passa despercebida. Você está prestes a arriscar sua vida sob a orgulhosa bandeira de uma ave de quintal. Mesmo assim, você prende o distintivo, o sol finalmente aparece entre as nuvens. Sol o suficiente para transformar a névoa em dourado por um instante. Você tenta aproveitar o calor, por mais fugaz que seja. Então, aqui está você. Acordou antes dos trompetes. Vestiu linho e medo. Mastigou couro. Carrega a espada de outro e usa o elmo de outro. Você é um fio na tapeçaria da batalha, não sua peça central. E, estranhamente, a pior parte ainda nem começou. Sua cota de malha está úmida de novo. Não é surpresa. Na verdade, tudo está úmido. O chão, suas botas, até o pão na sua bolsa. Há algo na vida de campanha que faz da secura uma memória distante. Você se mexe sob o peso da armadura, tentando encontrar conforto. Mas o conforto desistiu e voltou para casa semanas atrás. A cota de malha é feita de milhares de pequenos anéis, cada um pacientemente rebitado por algum pobre aprendiz numa forja que você nunca visitará. Supostamente, ela te protege, mas na maioria das vezes só deixa seus sovacos em carne viva e prende o suor de ontem como uma esponja de lã. Você imagina o ferreiro que a fez, inspecionando orgulhosamente seu trabalho, sem saber que ela se tornaria uma sauna portátil para um soldado que preferiria estar em qualquer outro lugar. Por baixo da malha, seu gibão acolchoado começa a coçar de novo. E isso não é bom sinal. Provavelmente pulgas. Você lida com isso depois. Ou não. Quem tem energia? Você olha ao redor? Os outros não estão muito melhores. Um homem tenta coçar as costas esfregando-se numa árvore sem deslocar sua placa peitoral. Outro resmunga sobre o joelho travando no frio. Todos estão ajustando algo. As correias dos elmos, as fivelas dos cintos, a ideia de que hoje pode acabar mal. Historiadores frequentemente debatem o quanto a malha realmente protegia numa batalha. Contra flechas? Não era ruim, se você tivesse camadas por baixo. Contra a força bruta? Menos útil. Suas costelas ainda rachavam. Só um pouco mais devagar. Você nunca precisou testar isso de verdade. E gostaria de continuar assim. Você levanta o elmo até a cabeça e faz uma careta. O metal está frio. E o forro dentro cheira a lã úmida e repolho cozido. Há uma tira de pele na borda, supostamente para conforto, mas ela está soltando pelos nas suas sobrancelhas. Você tenta ignorar. Vaidade não é preocupação em campo de batalha. As armas estão sendo verificadas.
espadas afiadas, machados erguidos. Alguns homens seguram suas armas de haste como se fossem boias salva-vidas. Um jovem ali perto tem uma funda e absolutamente nenhuma ideia do que fazer com ela. Você se pergunta quem o deixou entrar? Alguém te oferece um gole de um cantil. Você aceita, faz um aceno e engole um líquido azedo e herbal que queima sua garganta, mas aquece o peito. Você não pergunta o que é. Não quer saber. Atrás de você, carroças rangem enquanto são empurradas para as linhas traseiras. Suprimentos, armas reserva, talvez até uma tenda improvisada para os feridos. Você observa duas lavadeiras arrastando um balde de madeira cheio de roupas sujas para a grama e despejando tudo sem cerimônia. A batalha já é uma bagunça antes mesmo de começar. E o cheiro? Meu Deus, o cheiro. Não é só das pessoas. Embora, sejamos honestos, todos vocês fedem a queijo velho e pelo molhado. Mas o campo inteiro é uma mistura de esterco, fumaça de madeira, sangue seco, palha mofada e algo que vagamente lembra ovos em conserva. Esse último é especialmente misterioso. Ninguém trouxe ovos em conserva, mas, de alguma forma, tudo isso é preferível ao que está por vir. A espera, o pisoteio, o impacto profundo nos ossos do combate. Você se lembra do que o cavaleiro disse ontem? Uma batalha é como um casamento. Horas de cerimônia tediosa seguidas de uma festa horrível. Ele achou que era esperto. Você achou que ele estava bêbado. Há uma breve comoção à frente quando uma bandeira cai por engano. Um grito de animação vem do lado oposto. Eles pensam que é um sinal. Seu comandante agita os braços freneticamente, tentando indicar que não. Não, ainda não. Um falso começo, constrangedor. Na verdade, você encosta o ombro numa lança torta fincada no chão. Faz parte da formação defensiva que alguém planejou ontem à noite entre cerveja e um ensopado duvidoso. Ela balança. Seus pés fazem barulho úmido ao mudar de posição. A lama vaza por um buraco na sola da bota. Isso vai virar bolha. De novo. Você flexiona os dedos, tentando espalhar a umidade uniformemente. Esse é seu conceito de conforto agora. Umidade estratégica, um chifre soa ao longe. Não é do seu lado. Provavelmente um chamado de alerta antecipado. Ou talvez um sinal para acordar os cavalos. Os animais estão batendo as patas nervosamente há horas. Um deles já derrubou seu cavaleiro. O homem agora manca por aí resmungando sobre cascos raivosos. Você olha para o céu? Está mais claro agora. Um cinza sem graça, sem feições, sem sol. Apenas luz. O tipo de luz que faz tudo parecer plano e indeciso. Será que vai chover? Talvez. Isso importa? De jeito nenhum. Alguém faz uma piada sobre como os nobres entram na batalha a cavalo enquanto você entra a pé e sai numa maca. Você ri. Não porque é engraçado, mas porque pode ser verdade. Essa é a questão das batalhas medievais. Você ouve falar das grandes estratégias e cargas galantes, mas ninguém te conta sobre as botas apertadas, o atrito nas axilas ou os mosquitos que voam direto nos seus olhos antes de uma carga. Há uma teoria de que os soldados do século XIV muitas vezes se aliviavam antes da batalha para evitar fazê-lo durante, pelo cheiro que sobe das fileiras. Você suspeita que algumas pessoas pularam essa etapa. A umidade sobe agora. Seu gibão está grudando nas costas. Um desconforto lento e espalhado. Você poderia torcê-lo. Mas qual o sentido? Estaria molhado de novo em 5 minutos. Você segura sua espada frouxamente. Não por estar pronto, mas para impedir que suas mãos tremam. Você diz a si mesmo que é por causa do frio. Não é. Perto dali. Um padre ainda entoa cânticos. Você não ouve as palavras, mas o ritmo é reconfortante. Como chuva numa tenda.
Você se pergunta se ele está rezando por vitória ou apenas por um fim rápido. Você ajusta seu elmo uma última vez. A borda de pele arranha sua bochecha. A malha puxa seus ombros. Seu cinto está desalinhado e suas botas estão encharcadas. Mas você está pronto? Mais ou menos. Você é um soldado raso. Está armado com linho úmido, cota de malha e um leve desconforto. E a batalha ainda nem começou. Ninguém sabe quem está no comando e... Não de verdade. Teoricamente, há uma cadeia de comando, nomes em pergaminho, títulos gravados em anéis, bandeiras tremulando esperançosas ao vento. Mas no chão, entre você e seus camaradas meio adormecidos, meio armados, é uma sopa caótica de suposições, reputações e contradições gritadas. Seu capitão, um termo que você usa com generosidade, foi visto pela última vez discutindo com alguém sobre onde a terceira linha deveria estar. Outro sujeito, com caneleiras mais brilhantes e um cinto mais sofisticado, insiste que ele é quem manda. Nenhum dos dois tem um mapa. Ou, se tem, está escrito em latim e encharcado. Alguém grita formar da esquerda. Então outro berra recuar da direita. Todos no meio apenas dão de ombros e ficam onde estão. É como tentar ensaiar um coral quando ninguém conhece a música e a partitura está pegando fogo. Você se encontra ao lado de um homem chamado Alric. Ele está sem 3 dedos, tem uma tatuagem de peixe no pescoço e uma vez disse que esfaqueou um ganso que olhou feio para ele. Você confia mais nele do que nos nobres gritando. O cavaleiro que você viu antes, Sir alguma coisa, passa galopando num cavalo bufando. O cavalo está impecável. Ele, nem tanto. Sua placa peitoral brilha, mas sua expressão é puro pânico. Parece estar procurando alguém, ou talvez só uma boa desculpa para sair dali. Historicamente, muitas batalhas medievais eram desorganizadas, especialmente antes do século XV, quando sistemas de comando um pouco melhores foram introduzidos. A maioria dos exércitos dependia de ordens gritadas, bandeiras coloridas e um otimismo cego. Alguns historiadores ainda discutem se os comandantes realmente tentavam coordenar exércitos inteiros ou se apenas torciam para que as coisas dessem certo. Você, pessoalmente, está na categoria da torcida. Uma trombeta soa de novo. Não é do tipo brilhante e metálico, mais como alguém soprando num chifre de bode molhado. Não ajuda. Você olha ao redor, nada mudou, exceto que mais pessoas estão gritando agora. Um sargento ali perto tenta acalmar todos dizendo: fiquem com sua unidade de 10 homens. Você olha ao redor, não faz ideia de quem é sua unidade. Talvez Alric conte, ele acena para você. Isso faz 2. Então alguém grita: lanças à frente! E dezenas de homens começam a avançar. Muitos com porretes, machados ou absolutamente nada que se pareça com uma lança. O resultado é uma espécie de arrastar desajeitado. Você se move para o lado para evitar um homem com um porquinho amarrado ao cinto. Ele diz que é para sorte. Você não pergunta. As bandeiras tremulam acima. Elas deveriam guiar os movimentos. Ganso azul para a ala esquerda. Leão vermelho para o centro. Algo amarelo para a retaguarda. Mas uma já caiu. Outra está enroscada numa árvore. E a terceira está sendo mastigada por um cavalo. Você aperta os olhos na direção da colina onde, supostamente, os superiores estão coordenando. É uma bagunça de capas, pergaminhos e gritos. Um escudeiro aponta furiosamente para algo num mapa. Outro nobre bebe de um odre de vinho como se já tivesse desistido. Você ouve um estrondo atrás. A carroça de alguém virou, espalhando barris de ervilhas secas pela lama. Metade da linha se vira para olhar. A outra metade acha que isso significa recuar e começa a retroceder. Um capitão berra por ordem. Sua voz falha e sua
é o que passa por liderança hoje. Um corvo circula no céu. Ele solta um grasnido desinteressado, como se dissesse: eu avisei que isso ia acontecer. Alguém começa a entoar uma oração. Você a reconhece, não por ser devoto, mas porque é a mesma que as pessoas murmuravam antes de atravessar rios ou entrar naquela taverna com a varanda instável. Você muda o peso do corpo de novo. Ainda não há ordens firmes, só murmúrios de esperem o sinal. Qual sinal? E alguém trouxe o chifre? Perto, um tamborileiro tenta estabelecer um ritmo. É lento, constante, quase meditativo. Então alguém grita, e ele entra em pânico, mudando para algo mais como uma marcha fúnebre tocada por pedras caindo. A confusão aumenta quando 2 grupos de infantaria começam a andar em direções opostas. Um grita: vocês estão indo pro lado errado. O outro berra: não, vocês estão. É como ver um cardume de peixe se dividir e depois decidir que estava bem onde estava. Você lembra de ter lido, ou melhor, ouvido, que cavaleiros treinavam por anos em estratégia e táticas. Isso provavelmente é verdade. Mas estratégia não importa muito quando metade dos homens está descalça. Seus arqueiros estão dormindo, e seu comandante está correndo atrás de um cachorro que roubou sua pluma. Há um grito repentino quando um cavalo de guerra empina ali perto. Todos se encolhem. Alguns homens se abaixam. Um joga o elmo num arbusto. O pânico é contagiante, assim como a confusão. Mas, de alguma forma, ninguém realmente se move. O homem ao seu lado murmura: tá tudo bem, enquanto aperta o cinto com mais força. Não está tudo bem. E, no entanto, é exatamente assim que muitas batalhas medievais se desenrolavam. Falhas de comunicação, longas esperas, ordens contraditórias e atrasos frequentes, às vezes cômicos. Nem sempre era caos, mas raramente era a coreografia elegante das lendas. Eventualmente, alguém com bom senso, ou talvez apenas uma voz mais alta, grita uma ordem coerente: mantenham a linha! Todos param. Alguns assentem. Alguns sussurram. Finalmente, você prende a respiração. Por ora, parece que há uma direção. Você não tem certeza se vem do líder certo. Mas, honestamente, a essa altura, você aceita qualquer coisa. A espera mais longa da sua vida começa. Você está em formação, mais ou menos. É menos uma linha reta e mais uma coleção irregular de pessoas esperando parecer uma linha de longe. Os chifres soaram. Ordens meio que foram gritadas. E agora, nada. Absolutamente nada. Você muda o peso de um pé para o outro. Sua bota esquerda faz um som úmido. A direita parece ter uma pedrinha dentro. Ou talvez um dedo que finalmente desistiu. Você se inclina levemente. Tenta sacudir o pé, mas pensa melhor. Melhor não perder o equilíbrio agora, não enquanto todos fingem estar alertas. O céu continua encoberto. Sem ajudar, a luz é plana, sem sombras para marcar o tempo. Você não faz ideia de quanto tempo está parado ali. Pode ser 10 minutos, pode ser 1 hora, já parece uma semana. Em algum lugar à frente, uma trombeta soa de novo. Nada acontece depois. Alguém atrás de você tosse, alto. Depois de novo. E uma terceira vez. Num ritmo que agora parece suspeitosamente uma melodia folclórica. Você segura uma risada. O homem ao seu lado sussurra: tô morrendo de fome. Você acena. Não tinha percebido até ele dizer. Mas agora seu estômago ronca em solidariedade. O pedaço de pão da manhã não foi suficiente. E aquele charque poderia muito bem ser barbante. A espera vira uma espécie de transe. Suas pernas estão dormentes. Sua malha cava mais fundo nos ombros. Seu elmo parece mais pesado agora, marcando um sulco suave na sua testa. Você resiste à vontade de tirá-lo. Já se comprometeu com o elmo na cabeça.
Tirar agora seria admitir derrota. Alguns homens estão cantarolando. Outros cutucam cascas de feridas. Um cara brinca com um besouro no escudo. Você o inveja. Pelo menos ele tem algo para fazer. Historicamente, não era incomum que soldados esperassem horas, às vezes até dias, para uma batalha começar de verdade. Há relatos de cavaleiros escrevendo cartas, camponeses caindo no sono e unidades inteiras se aliviando informação enquanto aguardavam o sinal. Alguns historiadores ainda discutem se esses atrasos eram decisões táticas ou apenas organização muito ruim. Agora, você está inclinado para acreditar na segunda opção. Alguém finalmente quebra o silêncio. Preciso mijar. Isso desencadeia um coro de gemidos, risadas e acenos solidários. Alguns homens, menos tímidos, simplesmente saem da linha e fazem o que precisam. Você considera. Depois decide que prefere sofrer a explicar a mancha úmida mais tarde. Quanto mais você espera, mais surreal parece. A batalha não vem como um trovão. Ela rasteja, devagar. Seu corpo começa a acreditar que talvez não vá acontecer. Talvez seja só mais um treino. Talvez alguém tenha cancelado e esquecido de avisar sua ala. Você respira fundo. O ar cheira a grama pisoteada, aço e algo terroso, musgo, talvez. Uma brisa breve faz as bandeiras balançarem meio sem vontade, como se elas também estivessem cansadas de ficar paradas. Alguém começa a recitar um poema. É horrível. Algo sobre amor e galinhas. Você não sabe se ri ou chora. O homem recitando parece sincero. Então você deixa rolar. Outro soldado, mais adiante na linha, encontrou-se um pedaço de palha e o mastiga pensativamente, como se estivesse sentado numa cerca em vez de esperando para possivelmente morrer. Ele te dá um joinha. Você acena de volta. Parece estranhamente profundo. Uma borboleta pousa no seu ombro. Ela bate as asas algumas vezes. Depois fica parada. Você olha para ela, meio vesgo. Por um momento, esquece onde está. Então, ao longe, movimento, você aperta os olhos. Um brilho. Um lampejo de algo metálico. Pode ser só o reflexo de um elmo. Mas todos ao seu redor se tensionam, sutilmente. Armas mudam de posição nas mãos. Pés se firmam no chão. O transe está se quebrando. A onda de tensão se espalha como vento na grama alta. Um murmúrio passa pela linha. Você não ouve o que diz. Só que é urgente. Ou finge ser. Você prepara a pegada. Sua espada, não muito afiada, parece de repente leve demais. Ou talvez seu braço esteja pesado. Difícil dizer. E então, nada de novo. Falso alarme. Os ombros relaxam. A tensão esvazia. Você ouve um arg frustrado de alguém à frente. A borboleta voa embora. Isso é guerra psicológica. Não do inimigo, do tempo em si. Seus nervos estão esticados, vibrando a cada sombra e movimento ao longe. Um dos garotos atrás de você começa a fazer beatbox. Mal, mas ajuda. Você tenta pensar em algo agradável. Sopa quente. Uma cama de penas decente. A garota da taverna daquela vila cujo nome você nunca soube, mas cujo pudim de pão ainda assombra seus sonhos. Você sente saudade dela. E do pudim, em partes iguais, uma abelha circula seu elmo. Você fica absolutamente parado. Ela pousa, levanta, pousa de novo. Você não faz nada. Fez as pazes com a abelha. Você pensa em casa. Não de forma dramática. Só o quintal empoeirado. O cheiro de bolos de cevada assando. O giro lento do moinho de vento. Uma vida onde esperar não termina com facadas. Alguém espirra forte e deixa a lança cair. Ela cai com um estrondo. Todos pulam. A tensão volta. Vocês olham ao redor. Nada. Só um espirro. O homem murmura um pedido de desculpas.
Você fecha os olhos, só por um segundo, não dorme, mas deriva um pouco, porque isso, mais do que qualquer coisa, é o que a batalha parece no começo: ficar de pé, esperar, sentir frio, ficar entediado, brigar com suas botas, imaginar sopa, observar borboletas, ressentir a abelha e desesperadamente, precisar mijar, os chifres soam de novo. E ainda assim você não se move. Você os ouve alto e claro desta vez. Eles ecoam pelo campo, reverberando em encostas e tendas, cheios de urgência e bravata antiga. Mas seus pés permanecem plantados no mesmo pedaço pegajoso de terra revirada que ocupam ao que agora parece uma década. Não é a onda dramática que te prometeram quando criança. Não há vivas selvagens ou corrida súbita. Nenhuma carga movida da adrenalina rumo ao destino. Só mais franzir de olhos, mais espera, e o suspiro coletivo de 50 homens fingindo saber o que está acontecendo. Os chifres deveriam ser um sinal, mas não são seguidos de nada. Sem carga, sem flechas, sem movimento da cavalaria. Apenas um farfalhar vago e alguns pássaros voando das árvores distantes. Assustados e completamente desinteressados, um homem perto de você murmura: "Isso era pra gente?" Outro responde: "Achei que era o almoço." A confusão se instala de novo. Como névoa, você olha para as linhas traseiras. A bandeira ainda está de pé. Bem, mais ou menos. Está meio caída. O porta-estandarte parece exausto e possivelmente dormindo. Ninguém por perto parece estar prestando atenção nele. Você observa sua própria linha. Metade dos homens está de pé, metade agachada, alguns mexendo nas correias de couro das bainhas. Um homem parece estar arrancando grama e trançando-a por tédio. Ele está bem concentrado nisso. Talvez seja a pessoa mais calma e que, atrás de você, alguém espirra. De novo, alto, um pouco de muco atinge suas costas. Você escolhe a paz. Não se vira. Historicamente, muitos chifres tocados antes de batalhas medievais eram falsos começos ou tentativas de levantar o moral. Uma tática psicológica. Se formos generosos, uma tosse teatral. Se não formos, historiadores ainda discutem se os chifres iniciais faziam parte de sinais reais ou eram apenas uma tradição que ninguém tinha coragem de revisar. Outro chifre soa, um pouco mais longo, ainda sem movimento. É como se a batalha civilizada estivesse sendo anunciada em código Morse, mas ninguém trouxe a tradução. Então, finalmente, movimento à frente. Uma ondulação na linha da frente. Um cavaleiro se aproxima aí a cavalo e começa a falar com alguém, apontando muito com os dedos. Você não ouve. Claro, está 3 fileiras atrás, mas os gestos sugerem discordância, ou talvez mímica. Eventualmente, alguém agita uma bandeira, não a principal, apenas uma pequena, provavelmente destinada aos arqueiros. Os arqueiros não respondem. Um deles está sentado, outro está mastigando um graveto. Você suspira. Você pensa no treinamento, se é que pode chamar assim. Algumas semanas de marcha, um pouco de prática de tiro ao alvo, e um homem chamado Odo tentando te ensinar esgrima com uma perna de cadeira quebrada. Ele morreu, ironicamente, numa briga de taverna. Nada glorioso. Você ajusta seu escudo para uma posição um pouco mais alta. É de madeira, pintado com uma faixa vermelha desbotada, e tem um amassado do tamanho de um punho perto do topo. Você não sabe se veio de uma batalha ou de alguém caindo sobre ele durante uma bebedeira. De qualquer forma, você diz a si mesmo que é sortudo. O homem à sua esquerda, mais velho, com um leve cheiro de alho, se inclina e diz: "Acho que vai começar." Você acena. Então nada acontece.
De novo, uma risada nervosa escapa da sua boca. É isso ou gritar? Então, de algum lugar à extrema esquerda, gritos, altos, confusos. Não é na sua língua. Pode ser o inimigo. Ou só mercenários bêbados. Difícil dizer. De qualquer forma, isso desencadeia uma reação em cadeia. A linha se tensiona. Armas se erguem, escudos se encaixam. Alguém deixa o elmo cair. Ele rola morro abaixo e cai numa poça. Ainda assim, você não se move. Não deveria. Ainda não. Você ouve a terceira linha. Você espera. Você apoia. Você tapa buracos quando as duas primeiras fileiras caem. Você é, em essência, a versão humana de uma fita adesiva. Essa é a parte que não contam nas baladas. Heróis avançam. Você espera. Você se inclina para a frente, tentando ver além das cabeças e escudos. Você vislumbra um cavalo, uma bandeira, talvez fumaça. É difícil dizer. Tudo está embaçado e cinza. O sol aparece. Depois se esconde de novo. Nem ele quer testemunhar o que está por vir. Um capitão passa correndo, rosto vermelho, murmurando para si mesmo. Ele tropeça levemente. Se equilibra. Depois continua como se nada tivesse acontecido. Você admira a confiança. O barulho à frente aumenta. Metal contra metal. Um rumor baixo de pés. Mais gritos. Você ouve o zunido de uma corda de arco. Depois um grito, agudo e repentino. Alguém na frente deve ter levado uma flechada. A realidade te atinge. É isso. Está começando. É real. E ainda assim, você não se move. Esse é o seu papel. A linha de trás, a lenta gota de força mantida na reserva, como a terceira colherada de caldo num jantar de camponês. Útil, mas não urgente. Você ajusta a pegada na espada. Está escorregadia. Não de sangue, só do suor que se acumulou dentro das luvas. Você flexiona os dedos. Eles doem. Tudo dói. O homem à sua direita murmura uma oração baixinho. Você não a reconhece, mas acena mesmo assim. Um garoto, mal com mais de 14 anos, deixa a lança cair. Ela cai com um baque. Ninguém o repreende. Ele a pega, rosto pálido como leite talhado, e a segura com mais força. Então, o outro chifre, esse é diferente. Mais alto, sustentado, urgente. As pessoas à frente começam a se mover, mas você ainda não. Ainda não. A batalha começa com alguns gritos. Não os urros de gelar o sangue que você ouviu em poemas. Veja bem. Mais como um coro desajeitado e caótico de berros. Grunhidos e pessoas gritando vai, vai, como se isso fosse um exercício de incêndio medieval. É menos carga rumo à glória, e mais rebanho de gansos assustado por uma carroça. Você não vê muito. As fileiras da frente começaram a se mover, mas a poeira levantada por botas e cascos já está embaçando o ar, transformando o campo num borrão mutante de marrom e cinza. Da sua posição na terceira linha, é como assistir a uma briga através de um vidro fosco. Alguém na frente grita. Pode ser dor. Pode ser empolgação. Pode ser ambos. Você aperta a espada com mais força e sente um pulsar nos dedos. Não é adrenalina, mas como ansiedade, altamente cafeinada e mal vestida. Você olha para a esquerda. Ulrich está meio agachado, segurando o machado como um buquê de espinhos. Ele pisca para você. Não sabe por quê? Não ajuda? Então, um homem na segunda linha, bem na sua frente. Deixa a lança cair. Ela bate contra o escudo da pessoa à frente, que se vira, olhos arregalados. Sério? É tudo o que ele diz antes de uma flecha voar por cima e ambos se abaixarem.
Sim, flechas. Já. Os arqueiros inimigos claramente não receberam o memorando sobre ritmo. Estão atirando cedo, soltos e amplos. A maioria erra, algumas não. Uma atinge a terra perto dos seus pés. Ela treme como um cachorro nervoso. Historicamente, as primeiras salvas em batalhas medievais muitas vezes eram imprecisas, mais para intimidar do que para causar danos reais. Ainda assim, uma flecha azarada podia acabar com uma carreira, ou com um café da manhã. Historiadores ainda discutem se essas salvas iniciais eram coordenadas ou apenas um exagero entusiasmado de arqueiros com dedos inquietos. Alguém à frente solta um grito agudo, você se encolhe, o som é cortado pela metade, ou ele se abaixou, ou não. A linha avança, está acontecendo, seu grupo começa a se mover para a frente, não com confiança, mas em trancos e tropeços. Um homem esbarra nas costas de outro. Um escudo bate num elmo. Um desculpa abafado é trocado. A polidez é quase surreal. O campo de batalha se estreita. O que antes parecia amplo e aberto agora parece apertado. Lotado. Claustrofóbico. Você nem está na frente, mas a pressão aumenta atrás de você como uma maré. Avançar se torna a única opção. Não há como voltar atrás agora. Literalmente. Os homens atrás estão empurrando, mais gritos. Está ficando rítmico, como ondas batendo em rochas, caóticas, repetitivas, inescapáveis. Então você vê, a linha da frente já está em pleno caos. Escudos colidem, lanças perfuram, espadas brilham na poeira. Homens grunhem, gritam, caem. Alguns se levantam de novo, outros não. Você pisa sobre algo que pode ter sido uma luva ou uma mão. Não verifica. Seus pés deslizam na lama. Você se equilibra no ombro de alguém. Ele te empurra. Depois dá um golpe num oponente que desvia rápido demais. Você não sabe quem está ganhando ou se alguém está. Um cavaleiro passa galopando, gritando encorajamentos que soam como poesia embriagada. Seu cavalo derruba um homem no chão. Ninguém o ajuda a levantar. Alric de repente avança com um uivo. Parece pelo carneiro. Você espera ter ouvido errado. De qualquer forma, ele desaparece na confusão. Você avança. Devagar, um homem ao seu lado grita algo. Ergue a espada. E é imediatamente acertado na cara com um porrete de madeira. Ele cai com um baque, desacordado. Seu elmo rola como uma abóbora chutada. Você o contorna e se vê cara a cara com outro soldado. O elmo dele está amassado, os olhos arregalados. Vocês dois param. Nenhum faz o primeiro movimento. Então alguém te empurra por trás e o momento se quebra. Ele ataca. Você bloqueia, mais ou menos. Sua espada raspa na dele. Ambos tropeçando como dançarinos com músicas diferentes. Ele rosna. Você grunhe. Não é elegante. Mal é controlado. Ele recua. Você não segue. O barulho aumenta. Metal contra metal. Gritos sobrepostos a urros sobrepostos a toques de trombeta. É menos como música e mais como uma banda de taverna caindo num poço. Você ouve alguém gritar, recuar, mas ninguém faz isso. Ou talvez fosse avançar. É difícil distinguir no meio do choque. Poeira e lama cobrem tudo. Sua boca está seca. Seu nariz escorre. Suas axilas coçam. Você é, de todas as formas, uma bagunça. Outro soldado passa correndo, atacando descontroladamente. Está descalço. Você se pergunta brevemente por quê. Então uma flecha se crava no escudo dele e você decide não pensar nisso. Você avança com a espada, não contra alguém específico, só para o espaço. Um homem se abaixa. Você não sabe se é amigo ou inimigo. A multidão se move de novo.
como uma parede viva. As fileiras vão para a esquerda, depois para a direita. Você segue, não por escolha, mas por necessidade. Ficar parado é ser pisoteado. Um elmo cai ao seu lado, sem cabeça dentro. Você agradece. O combate próximo é uma dança confusa de cotovelos, joelhos e cabeçadas acidentais. Você balança a espada 1, 2 vezes. Alguém bloqueia. Alguém grita. Você recua, tropeça, se recupera. Então, tão de repente quanto começou, a linha para, uma breve pausa, espaço para respirar. Você ofega, meio curvado, coração disparado, olhos ardendo de suor e poeira. O inimigo está bem ali, 1 dúzia de homens, talvez mais. Parecem tão cansados quanto você. Um deles coça a orelha, outro espirra. Por um momento, vocês são só pessoas de novo. Então alguém grita, avançar, e o encanto se quebra. Os gritos recomeçam. Você finalmente avança. Então tropeça na lama. Não é um tropeço dramático. Você não cai de cara ou se esparrama com os membros voando. Não, é pior. É aquele tipo de tropeço lento, humilhante, onde seu pé afunda inesperadamente, seu equilíbrio vacila, e você faz um pulinho esquisito tentando se recuperar. Leva 5 segundos, mas parece 30, e todos veem. O chão é um campo de batalha por si só. Você não está pisando em terra firme. Está deslizando por camadas de grama revirada. Esterco velho. Cerveja derramada e o ocasional sapato perdido. Cada passo é uma aposta. Sua bota vai voltar com o pé dentro? Chances iguais. Você xinga baixo e continua. Perdeu ao Rick de vista. Há um momento. Ele estava à sua direita, atacando descontroladamente. Agora, pode estar na linha de frente. Pode estar sob ela. Você avança, ombros curvados, arma erguida não tanto para atacar, mas para se equilibrar. Seu escudo está mal amarrado e fica batendo na sua coxa. Você tenta ajustá-lo, mas um cotovelo te acerta por trás. Você quase cai de novo. Desta vez, alguém te agarra e te puxa para cima. Você não vê quem foi. Já está sendo empurrado para a frente de novo. A lama está mais grossa aqui, mais escura, pegajosa. Essa é a parte do campo onde a cavalaria passou antes. Os cavalos rasgaram a grama, transformando tudo numa sopa irregular e lamacenta. Há pegadas de cascos, lanças descartadas, e o que pode ser um chapéu flutuando tristemente numa poça. Você encontra um ritmo, mais ou menos. Arrasta, levanta, desliza. Você parece um homem tentando dançar com botas feitas de tigelas de sopa. Mas funciona. Você avança. Historicamente, o terreno muitas vezes era um fator decisivo em batalhas. Terrenos pantanosos, chuva inesperada, drenagem ruim. Muitas batalhas foram perdidas não por táticas superiores, mas pela lama. Historiadores ainda discutem se alguns comandantes medievais escolhiam campos lamacentos de propósito para prender os inimigos, ou se simplesmente tinham péssimo julgamento. De qualquer forma, você está agora com lama até os tornozelos na história. E não é agradável. Alguém atrás de você grita, anda! Você já está andando. O que acham que isso é balé? Você tenta acelerar? Seu pé prende em algo? Não quer olhar? Acha que é uma perna? Você contorna, pedindo desculpas por reflexo? Então alguém realmente cai. Feio. O homem ao seu lado, alto, rabugento, carregando uma massa, escorrega e desaba com um baque molhado. Seu escudo desliza pela lama. Seu elmo sai como uma rolha. Você tenta alcançá-lo, mas ele te dispensa com um gesto. Só vai. Ele grunhe. Então você continua. Alguns passos depois,
Sua bota prende de novo. Desta vez, você a puxa com um som alto o suficiente para fazer o soldado ao seu lado engasgar. Você olha para baixo. Não tem certeza se o que está pisando é lama agora. Para de olhar. Então alguém grita da ala direita. Estão contornando. Você se vira. Vê sombras, movimento, confusão. Ergue a espada por instinto. Seu braço parece feito de massa de pão. Mesmo assim, você ataca. A lâmina encontra algo. Talvez um escudo. Ela ricocheteia. Seu pulso dói. O homem se abaixa. Revida. Você bloqueia, mais ou menos. É bagunçado. Não é bonito. Mas você ainda está de pé. De repente, alguém está ao seu lado. Não é dos seus. A armadura é diferente. Os olhos dele encontram os seus por meio segundo. Arregalados, incertos, vocês hesitam. Então, um terceiro soldado colide com vocês dois, te jogando de lado num monte de terra e grama molhada. Você rola. Seu escudo cai em cima de você. Sua espada está em algum lugar na lama. Você respira. Olhos arregalados, coração martelando. Seus ouvidos zumbem. Alguém grita por perto. Depois ri. Depois tosse. Você rasteja até os joelhos. Limpa a lama do rosto. E pega a primeira arma que vê. É um cabo de lança quebrado. Serve. Você se levanta, cambaleia, respira. A linha está se movendo de novo, para a frente desta vez. Você se junta ao fluxo, como um peixe voltando à correnteza. Alguém à frente pede reforços. Você é o reforço. Parabéns. Você avança de novo, pés arrastando, músculos ardendo, estômago revirando. À sua esquerda, um cavaleiro a pé está reunindo um punhado de homens. A pluma do elmo dele está torta. Ele grita algo inspirador, mas a voz falha no meio. Os homens vibram mesmo assim. Isso é alguma coisa. Você o observa balançar a espada longa em arcos amplos. Ele está abrindo espaço como uma foice na grama alta. Parece exausto. Um momento depois, alguém esbarra em você, forte. Você se vira. É um homem sem um sapato e sem as duas mangas. Parece aterrorizado. Você acena para ele. Ele acena de volta. Vocês seguem. À frente, um soldado tropeça. De novo. E desta vez alguém cai de cara. É poético. Na verdade, você passa por ele e não faz comentários. Faz o quê? 10 minutos? 15? Parece uma vida inteira. E, ainda assim, de alguma forma, você ainda está de pé. Ainda está respirando. Perdeu o rastro do seu pelotão original. Talvez tenha andado em círculos. Está segurando uma lança que não é sua, mas ainda está aqui. E ainda está avançando, mais ou menos. O combate próximo cheira a cebola e suor. É a primeira coisa que te atinge. Não uma espada, não uma lança, mas uma parede grossa e carnuda de odor corporal. Couro, cebolas cozidas e o que pode ser nabo. Você esperava sangue, talvez, ou o cheiro metálico do aço, mas não. É como estar preso numa tenda onde alguém está cozinhando só PVA e correndo voltas. Você está no meio do aperto agora, tão comprimido entre corpos que levantar o braço parece um ato de rebelião. Não há espaço para floreios aqui. Nada de giros, nada de arcos heróicos com a espada. Se tiver sorte, talvez consiga um golpe. A maior parte da sua energia está indo para se manter de pé. Seu escudo está preso contra as costas de alguém. Seu braço da espada está travado pelo próprio cotovelo. O homem à sua frente perdeu o elmo e está gritando num dialeto que você não entende. Você grita algo vagamente de apoio em resposta. À sua direita, 2 soldados estão travados num abraço sombrio, não lutando,
apenas cansados demais para se soltarem. Um tenta acertar o outro com o cabo da adaga. Parece mais um abraço muito zangado. O barulho é desorientador. Metal ressoa contra metal. Botas esmagam e deslizam. Alguém continua gritando a mesma palavra sem parar. Pode ser socorro ou cerveja. Você honestamente não sabe dizer? Você dá meio passo à frente. Má ideia. Seu pé aterrissa em algo escorregadio. Pode ser lama. Pode ser uma mão. Você não olha. Alguém colide com você por trás, fazendo você cambalear para a frente. Seu rosto bate nas costas do elmo de outro homem. O clang reverbera pelo seu crânio como um sino de igreja feito de ferro e decisões ruins. Você murmura algo profano. Ele nem percebe. Historicamente, o combate próximo em batalhas medievais raramente era elegante, apesar de como é mostrado nos filmes. A maioria das lutas acontecia em melês densas e congestionadas, com visibilidade limitada e movimento ainda mais restrito. Historiadores ainda discutem se os soldados em tais formações lutavam conscientemente ou apenas reagiam por instinto. Agora, você está definitivamente na fase do instinto. Você balança a espada abaixo, esperando acertar uma canela. Talvez tenha acertado alguém, ou talvez uma raiz de árvore. Difícil dizer. Uma mão agarra seu braço, você gira. É Alric, de alguma forma. Ele está pior do que você lembra. Sujo de lama. Olhos selvagens. Cabelo grudado na testa como palha úmida. Ele segura uma espada visivelmente lascada na ponta. Você pergunta com a boca: tá bem? Ele dá de ombros. Isso é próximo o suficiente de um sim. Vocês avançam juntos. Não tanto uma manobra tática, quanto um tropeço coordenado. Seus ombros se chocam. Suas armas batem. Vocês são uma equipe agora. Pelo menos pelos próximos 20 segundos. De repente, um homem com um machado ataca na sua direção. Alric o desvia com um escudo que você nem sabia que ele tinha. Você contra-ataca com um golpe. Sua espada raspa na cota de malha do homem. Ele grunhe, recua, escorrega e desaparece na multidão. Você olha para Alric, Alric olha para você. Deu certo, você diz. Surpreso, ele responde cuspindo o que pode ser um besouro. Alguém atrás de você grita, gutural e desesperado. Você não olha. Continua avançando. Outro soldado passa correndo, sangue na testa, brandindo um porrete feito de uma perna de mesa. Ele ataca descontroladamente. Grita algo sobre cabras e some na confusão. Você admira o entusiasmo. Os cheiros pioram. Agora é cebola, suor, algo queimando e, estranhamente, hortelã. Você espera que esse último seja só de uma bolsa de ervas. Ou talvez alguém derrubou o chá. Seus olhos ardem da poeira e do suor. Você pisca furiosamente. Por um momento, tudo fica embaçado. Formas se misturam. Cores se confundem. Você se abaixa por instinto. E algo pesado passa zunindo pelo seu ouvido. Alric grita: esquerda! Você se joga para esse lado. Você esbarra num homem que claramente não é do seu lado. A túnica dele tem a cor errada. E sua expressão é puro alarme. Vocês dois congelam. Você pisca. Ele pisca. Então alguém o derruba lateralmente. Ele some. Você nem tenta entender o que acabou de acontecer. Você avança de novo. Em algum momento, seu escudo racha na borda inferior. Não sabe como. Ainda funciona. Mais ou menos. Você o segura como uma porta quebrada. Melhor que nada. O homem à sua frente cambaleia. Você o contorna. Seu pé aterrissa numa poça que vai até a canela. Você diz algo indelicado para a poça. Cada centímetro à frente parece como rastejar por mel, feito de cotovelos e mau hálito. Você está em combate próximo a... O quê? 5 minutos? Talvez menos? Parece dias...
Você ganha uma pausa, brevemente, quando sua linha avança, empurrando o inimigo para trás. Você ofega, seus braços tremem, suas pernas ardem, suas costas parecem ter sido pisoteadas por uma mula. Mas você está vivo? Você olha para Alrik. Ele sumiu de novo. Clássico Alrik. Você ergue Aissada, sem motivo, e grita algo que soa inspirador. Sai mais como uma tosse. Ainda assim, é a intenção que conta. Você cambaleia para a próxima onda de caos. Mais cheiros, mais gritos, mais suor, mais história. Um respiro com sabor de cebola de cada vez. Você não ouve mais as ordens. Não que elas fossem tão claras para começar, mas agora é como tentar entender anúncios de uma trombeta quebrada debaixo d'água, enquanto usa uma panela de sopa na cabeça. O campo de batalha desceu ao puro barulho. Não um caos estruturado. Só caos. Gritos vêm de todos os lados. Alguns são ordens, talvez. Outros são apenas nomes, ou xingamentos, ou o grito angustiado de um homem que perdeu a espada de novo. Você tenta se concentrar, ouvir algo oficial, mas tudo o que capta é um redemoinho de nonsense sobreposto. Recuar, avançar, flanco esquerdo, não, seu esquerdo. Onde está o Geraldo? Você nem tem certeza se algum desses era para sua unidade, ou se sua unidade ainda existe. Alrik sumiu, de novo. Você perdeu de vista seu pelotão original. O homem à sua direita é novo, respirando pesado, nariz sangrando. O homem à sua esquerda parece estar mastigando algo. Você grita, e agora? Para ninguém em particular. Ninguém responde. Talvez não tenham ouvido. Ou talvez você tenha gritado dentro do seu próprio elmo. Difícil dizer. Seus ouvidos estão zumbindo de qualquer forma. Constantemente. Como se uma torre de sinos estivesse presa entre suas omoplatas. Um homem passa correndo por você na direção oposta. Você grita atrás dele. Isso é uma retirada? Ele grita de volta. Tô só procurando meu irmão. E então some. Historicamente, isso é preciso. Uma vez que uma batalha medieval descambava para o corpo a corpo, ordens coordenadas se tornavam quase impossíveis de dar, quanto mais de seguir. Bandeiras eram perdidas, chifres abafados, mensageiros pisoteados. Historiadores ainda discutem se os generais realmente esperavam que alguém os ouvisse após o primeiro choque. A maioria dos soldados rasos, ao que parece, lutava por instinto. E agora, você está muito nesse instinto? Você avança, provavelmente, bloqueando um golpe selvagem de alguém que parece tão confuso quanto você. Sua lâmina ressoa contra a dele. Vocês dois grunhem. Ele cambaleia para trás. Nenhum dos dois sabe quem tecnicamente venceu esse embate. Não tem juiz aqui. Alguém perto de você larga a arma e grita. Não de dor, mas de pura frustração. Ele a pega, joga de novo no chão, depois tropeça nela. Você faz o melhor para não rir, mas a risada borbulha mesmo assim, um ronco curto e involuntário dentro do seu elmo. Você imediatamente se arrepende. O som reverbera nos seus ouvidos como uma cabra muito confusa. Você avança de novo, só para se ver enroscado nos membros de um homem caído. Ele está gemendo. Você quer ajudar, mas alguém grita, vem aí, e uma azagaia aterrissa a menos de 2 metros. Você continua. Seus pés estão encharcados, seus braços doem, sua espada parece mais pesada a cada respiração, e ainda assim, as ordens, quaisquer que sejam, não chegam até você. Ao longe, você consegue distinguir um grupo de oficiais numa colina, discutindo. Um aponta para a frente, outro segura um pergaminho de cabeça para baixo. Um tirou o elmo completamente e está apenas esfregando as têmporas. Reconfortante. Você para por um momento e olha ao redor. À sua esquerda,
Um homem com um porrete o balança em arcos amplos e sem rumo. Ele está gritando algo inspirador, embora pareça mais uma lista de lavanderia. À sua direita, um adolescente com um arco está procurando flechas. Ele tenta puxar uma de um camarada caído. O camarada protesta. O arqueiro pede desculpas e recua. Atrás de você, alguém está cantando, alto e desafinado. Você espera que seja um mecanismo de enfrentamento. Você não sabe mais onde termina seu lado e começa o deles. As cores se misturaram. Túnicas estão rasgadas. Lama cobre tudo. Você acidentalmente levanta o escudo contra um homem do seu próprio lado. Ele grita, "Ei!" Você grita, "Desculpa!" E ele acena. Vocês estão todos só fazendo o melhor que podem aqui. Alguém finalmente sopra um chifre. Longo, alto. Ele corta o tumulto, brevemente. Todos param. Então outra pessoa sopra um chifre diferente. Agora você voltou ao ponto zero. Você aperta os olhos na confusão, esperando por uma bandeira, um gesto, qualquer coisa que lembre direção. Mas tudo o que vê é confusão com pernas. Você até considera subir num barril só para ter uma visão melhor. Mas o último cara que tentou isso foi derrubado por um machado voador. Você decide ficar no chão. Um homem corre até você e grita, "Precisam de reforços no centro." Você acena, ele acena. Vocês dois ficam parados. Então ele dá de ombros e corre numa direção completamente diferente. Você tenta seguir para onde os outros estão indo, mas as linhas estão quebradas. Não há mais frente. Há só o grupo em que você está e o grupo à frente. Então, você faz o que a maioria dos soldados provavelmente fazia em batalhas medievais. Você procura o inimigo mais próximo, ataca se precisar, protege quem está ao seu lado e espera, com todas as forças, que alguém lá em cima ainda tenha um plano, porque aqui embaixo, tudo o que você tem é lama, uma lâmina cega, e nenhuma ideia de quem está gritando o quê. Os cavaleiros entram em pânico, e você também. Começa como um rumor, baixo e distante. A princípio, você acha que é trovão, ou talvez os tambores de novo, mas então a terra começa a vibrar sob suas botas, e você sabe, são cascos, muitos, rápidos, vindo na sua direção. Você mal tem tempo de se preparar antes dos gritos começarem. Cavalos, cavalos vindo, o chamado ecoa de algum lugar à sua direita, ou talvez atrás de você. Você gira bem a tempo de ver uma unidade montada surgir através da névoa e poeira. Cascos batendo como tambores de guerra, lanças inclinadas, olhos arregalados. Tanto dos cavaleiros quanto dos cavalos, eles não estão indo para o inimigo. Estão correndo direto por você. Não está claro se é uma carga, uma retirada ou uma completa falha de comunicação. De qualquer forma, o resultado é o mesmo: pânico. Os homens se espalham, alguns mergulham no chão, outros tentam formar uma parede com seus escudos, mas os cavalos não ligam. São treinados, sim, mas não imunes ao medo, à confusão ou à visão de outro cavalo em pânico por perto. Um soldado é jogado longe por um garanhão em frenesi. Outro cambaleia para trás num arbusto espinhoso. Solta uma sequência de xingamentos bem medievais e fica lá. Você congela. É instintivo. Não se abaixa. Não corre. Só fica parado. Olhos arregalados. Boca aberta. Coração tentando escalar pelas suas costelas. Um cavalo marrom enorme avança na sua direção. Espuma na boca. Narinas dilatadas. Cavaleiro gritando algo que você não ouve. Você ergue o escudo puramente por hábito. O cavalo desvia no último segundo. Você não se move por 3 segundos inteiros depois disso. Então, como se lembrasse que faz parte dessa história, você cambaleia para o lado numa cerca viva. Cai de lado e perde o fôlego.
Historicamente, a cavalaria nem sempre era a força de flanco perfeitamente coordenada que vemos nos livros. Cavalos, apesar do treinamento, eram criaturas vivas, imprevisíveis, facilmente assustados e aterrorizantes numa multidão. Historiadores ainda discutem se a cavalaria aliada causava mais confusão entre os soldados rasos do que evitava. Agora, você está inclinado a dizer sim. Você fica na cerca viva por um momento, recuperando o fôlego. A batalha ao seu redor continua, alheia às suas breves férias folhosas. Flechas unem por cima. Os gritos nunca param. Alguém berra: "Mantenham a linha!" Outro grita: "Que linha?" Você sai da cerca viva devagar. Está arranhado. Seu orgulho está machucado. Seu elmo tem um novo amassado com um formato suspeitamente parecido com um chifre de sela. Mas você está de pé. Justo quando você se junta ao tumulto, outro grupo de cavaleiros passa galopando, desta vez se afastando do centro. Você quase é pisoteado de novo, agora por um cavaleiro com metade da armadura faltando e um saco de cebolas amarrado à sela. Você não pergunta, você mergulha para o lado, rola mal e aterrissa de cara numa vala lamacenta. Tem algo nela, possivelmente uma cenoura, possivelmente algo pior. Você rasteja para fora, cuspindo, e imediatamente colide com outro soldado. Ele grita, você grita, e vocês dois ficam ali ofegando como cabras assustadas. Para quem eles estão atacando? Você pergunta. Acho que eles não sabem. Ele diz. Antes de mancar para a retaguarda, você começa a suspeitar que toda essa batalha está sendo dirigida por uma série de suposições ruins e gestos acidentais. Você tenta encontrar um terreno mais alto, ou pelo menos um barril ou toco. Sem sorte. Você se contenta com uma leve elevação no solo e sobe o suficiente para olhar ao redor. O que você vê é uma bagunça, cavalaria circulando como patos confusos, linhas de infantaria quebradas, bandeiras caídas em poças, alguém usando um mastro de tenda como lança, outro perseguindo um cavalo desgarrado que parece estar correndo puramente por diversão. E, ainda assim, de alguma forma, a batalha continua. Você ouve a voz familiar de Alric, gritando em algum lugar à sua esquerda. Ele parece estar agitando a espada para um homem que já está fugindo. "É melhor correr mesmo", ele grita. Depois se dobra. Tossindo, você vai na direção dele, desviando de um pônei em fuga e passando por cima do que pode ser metade de um carrinho de mão. Quando o alcança, ele está encostado numa árvore, sorrindo como louco. "Deu certo", ele diz. Sangue nos dentes e folhas no cabelo. Vocês dois riem, porque o que mais podem fazer? Outro cavaleiro passa zunindo atrás de vocês. Nenhum dos dois se encolhe desta vez. Ou vocês estão corajosos agora, ou entorpecidos, ou ambos. Alric olha de lado. Ouviu alguma ordem ultimamente? Você balança a cabeça? Não, mas quase morri por causa de um cavalo que cheirava a nabo. Parece sobrecerto. Vocês voltam à luta. Embora a luta seja um termo generoso, é mais como uma coreografia avançada de sobrevivência agora. Desviar, abaixar, atacar, respirar, repetir. De vez em quando, uma figura montada passa borrada, inspirando um breve assombro e um terror imediato. Alguns são do seu lado, outros não. Todos são imprevisíveis. Você fica perto de Alric. Vocês dois sabem que a cavalaria é mais provável de pisoteá-los do que ajudá-los. Então, mantém-se nas bordas, mergulhando em depressões, escalando troncos, xingando sombras. Porque na guerra medieval, você não luta só contra o inimigo. Você luta contra os cavalos também. Os arqueiros ainda estão atirando. Por quê? Você pensaria que a essa altura eles parariam. O campo está cheio de amigos e inimigos misturados.
ombro a ombro, escorregando na lama, se abaixando sob escudos, atacando qualquer coisa que chegue perto. Uma pessoa razoável diria: talvez este não seja o melhor momento para salvas às cegas a 200 metros de distância. Mas os arqueiros? Não. Os arqueiros estão lá em cima na crista, ou talvez atrás da segunda linha. É difícil dizer. E estão disparando flechas como se fosse o único propósito de suas vidas. O que, para ser justo, meio que é o resultado é caos. Você ouve o zumbido característico de uma salva chegando, e o instinto toma conta. Você se agacha. Não dramaticamente. Não há tempo. Só uma leve curvada. Uma abaixada de queixo. Você sente uma flecha passar pelo seu ouvido. Outra acerta um escudo próximo. Uma terceira se crava no chão como uma surpresa rude. Eles estão atirando na gente? Alric grita de trás de um toco de árvore. Você grita de volta. Acho que estão só atirando, historicamente. Isso acontecia mais vezes do que você imagina. Arqueiros eram treinados para atirar em arcos, cobrindo áreas em vez de mirar em alvos específicos. Uma vez que as linhas de batalha colapsavam e tudo virava uma confusão, o fogo amigo se tornava, bem, digamos que não era raro. Historiadores ainda discutem se os comandantes confiavam demais nos arqueiros, ou simplesmente esqueciam que eles ainda estavam atirando. Um homem à sua esquerda leva uma flechada na coxa. Ele grita, cai, rola. Nosso lado? Alguém pergunta. Ninguém responde. Não importa. Ele está sangrando do mesmo jeito. Você rasteja atrás de uma carroça caída para se abrigar. Alric te segue. A carroça cheira a feno fermentado e arrependimento. As flechas continuam caindo com um ritmo ocasional. Aterrorizante. Uma acerta ao lado da carroça. Vocês dois se encolhem. A gente devia se mexer. Alric diz. A gente não devia se mexer. Você diz. Vocês dois ficam parados por mais um minuto inteiro. As salvas continuam. Então uma pausa. Depois outra. Será que acabaram? Você espia pela borda. Não, outra salva. Você se abaixa de novo. O chão está cheio de hastes gastas. Algumas cravadas em troncos. Algumas quebradas sob os pés. Algumas tremendo em corpos que ninguém tem tempo de arrastar. É como estar no meio de um espirro de porco-espinho. Você rasteja para uma posição um pouco melhor, atrás do que costumava ser um barril de comida, agora rachado e vazando o que pode ser purê de ervilhas. É nojento, mas sólido. Daqui, você vê a fonte das flechas, uma linha de arqueiros, bem lá na retaguarda, ainda seguindo suas ordens com uma calma metódica. Puxar, soltar, repetir. A elegância disso é enlouquecedora. Aqui está você na lama. Rosto sujo, meio mancando, sangrando levemente. E aqueles caras. Túnicas limpas, rostos calmos, um ritmo como dançarinos. É injusto. Você vê um arqueiro parar e olhar para cima, como se percebesse. Opa, eles ainda estão lá embaixo? Você balança o punho na direção dele. Ele não te vê. Um estalo alto te traz de volta ao presente. Um escudo ao seu lado levou um impacto direto. O homem atrás dele xinga com tanta criatividade que Alric assobia abaixo em admiração. Olha, Alric diz. Apontando, aquela bandeira caiu. Você olha para onde ele aponta? De fato, uma das bandeiras principais, que estava tremulando galantemente meia hora atrás, agora está caída na lama. Pode ter sido atingida por uma flecha, ou talvez alguém tropeçou nela. De qualquer forma, está no chão. Acha que isso significa alguma coisa? Você pergunta. Ele dá de ombros. Sei lá. Pode significar retirada. Pode significar pausa para o almoço. Vocês dois riem, o que provavelmente é um mau sinal. As pessoas começam a rir quando as coisas param de fazer sentido. Um grito súbito assusta vocês dois. Abram caminho! Você olha para cima.
e vê um grupo de soldados correndo, olhos arregalados, sangue nos braços. Um não tem arma, outro tem duas. Todos estão correndo na sua direção, para longe da frente. Você olha para Alrik, ele olha para você, vocês dois se levantam. Outra flecha aterrissa por perto. Vocês dois se sentam de novo. A tempestade de flechas começa a diminuir. Ou eles ficaram sem flechas, ou alguém finalmente agitou uma bandeira, ou talvez, misericordiosamente, perceberam que não havia mais nada para acertar além do próprio lado. Você espera mais uma flecha, depois outra. Então, silêncio. Vocês dois se levantam de novo, cautelosamente. Vocês voltam ao aberto, sem flechas, só gemidos, passos e gritos distantes. Você pisa sobre um soldado encolhido no chão, flecha na bota. Ele está acordado, só murmurando com raiva para si mesmo. Você acena em solidariedade. Ele acena de volta. Não há mais nada a fazer. Você atravessa o campo, passando por corpos espalhados, escudos quebrados, um elmo pousado cuidadosamente numa pedra. Está estranhamente quieto agora. Bem, mais quieto. Seus ouvidos ainda zumbem, mas o céu parece aberto de novo. O vento agita a grama. Você sente um leve cheiro de fumaça de madeira, sangue e, de alguma forma, mel. Você encontra Alrik de novo. Ele está segurando um arco. Você levanta uma sobrancelha? Achei, ele diz. Não se preocupa. Não faço ideia de como usar. Você sorri, porque, claro, os arqueiros ainda estão atirando, porque nada nessa batalha é coordenado. Nada faz sentido completo. Mas, de alguma forma, você ainda está aqui, ainda desviando de flechas, ainda vivo. Alguém importante morre, você não sabe quem. Há gritos. Claro, sempre há gritos. Mas desta vez, o tom muda. Ele corta o barulho como um sino rachado. Mais agudo, mais apavorado. Uma inspiração coletiva que você sente mais do que ouve. Você olha para cima, uma bandeira está caindo, não flutuando, não descendo lentamente, caindo, arrancada do mastro, pega pelo vento, desabando na lama como um grande pássaro ferido. Ao seu redor, cabeças se viram. Alguns se abaixam por reflexo, outros param onde estão. Em algum lugar ao longe, uma trombeta começa, tropeça e engasga no meio da nota. E assim, o ritmo do campo muda de novo. Você não sabe de quem era a bandeira. Pode ser do inimigo, pode ser sua, pode ser de um daqueles lordes menores cujo nome você nunca se deu ao trabalho de aprender. Sir Humberto de não sei o quê. Mas as pessoas ao seu redor parecem se importar. Vários ofegam. Um homem cai de joelhos, seja por luto ou exaustão. Difícil dizer. Alrik aparece ao seu lado, respirando pesado, sangue escorrendo da sobrancelha. O que aconteceu? Você pergunta. Ele dá de ombros. A bandeira caiu. É, mas de quem? Ele só balança a cabeça. Faz diferença? E, honestamente, não faz. O efeito é o mesmo. Os soldados do seu lado começam a hesitar, recuando, olhando ao redor por orientação. Alguns seguram suas armas com mais força. Outros afrouxam a pegada como se de repente não soubessem se essa luta ainda vale. É como se alguém chutasse o tabuleiro no meio da partida. As pessoas não estão correndo, mas estão pensando nisso, historicamente. A morte de um comandante ou nobre muitas vezes causava ondas de impacto nas fileiras. O moral dependia muito de figuras de proa, líderes cuja sobrevivência simbolizava ordem. Historiadores ainda discutem se a perda de um líder realmente condenava batalhas, ou se o pânico apenas acelerava o que já era inevitável. Mas agora, você sente isso como um arrepio na espinha.
Você espia pelo campo. Em algum lugar na névoa e poeira, um pequeno grupo de homens arrasta um corpo inerte para trás. Há um brilho de prata no peito da figura caída, cota de malha polida até brilhar como espelho. Pode ter sido alguém importante. Pode ter sido só alguém rico. Um soldado por perto sussurra. Era o Lord Corvino. Outro sussurra de volta. Não, era só o escudeiro dele. Então outra pessoa. Não, eu vi. O cavalo dele voltou sem ele. Você ouve 4 versões da mesma história em menos de 2 minutos. Todas conflitantes. Todas ditas com a certeza de alguém que realmente quer parecer que sabe de algo. Você as ignora. Tudo o que sabe é que o que acabou de acontecer importa. Mesmo que você não consiga pinpointar por quê, você avança mesmo assim. É para isso que está aqui, movendo, empurrando, sobrevivendo. Mas a energia mudou, a luta diminui. Menos choques, mais reposicionamento. Você nota mais homens olhando para trás do que para frente. Um deixa a arma cair sem perceber. Outro se ajoelha ao lado de um amigo caído, sem mais pressa. Até o inimigo parece sentir isso. Seus movimentos desaceleram. Alguns erguem escudos com cautela, mas não avançam. Todos estão esperando que outra pessoa faça algo ousado, mas a ousadia não vem. Você passa por um homem ajoelhado em oração. Ele segura uma espada numa mão e um rosário na outra. Seus lábios se movem, sem som. Você não interrompe. Também não para. Não pode parar. Você continua. Porque ficar parado agora parece muito com desistir. E então, sobre o zumbido da fadiga da batalha, alguém grita algo distinto. Voltem para a cristã. Você não reconhece a voz? Não é o capitão de sempre. Não é um dos caras de elmo brilhante. Mas é dito com tanta força que alguns soldados imediatamente se viram e começam a obedecer. Retirada? Ou reposicionamento? Difícil dizer. Você troca um olhar com Alric. O rosto dele é ilegível. Ele diz, se a gente for, talvez viva. Você acena. Se ficarmos... Ele completa, talvez vivamos. Vocês dois riem. É seco, sem fôlego. Cansado demais para ser amargo. Real demais para ser engraçado. Você vê um grupo de homens ajudando uns aos outros a mancar para a retaguarda. Um está mancando, outro sangra do braço. Nenhum fala. Eles só se movem. Você segue enquanto vai. Você olha por cima do ombro. A bandeira caída jaz numa poça, mal se mexendo. O tecido está rasgado. O símbolo obscurecido poderia pertencer a qualquer um. Opich. E talvez esse seja o ponto. Você não está aqui por glória? Não está aqui por nomes? Papapeixe passa. Você só está tentando sair respirando. Porque alguém importante pode ter morrido? Mas você não... Não hoje. A retirada parece exatamente como a vitória. Você não tem certeza do que a desencadeou. Outro chifre? Um sinal de mão. Alguém gritando alto o suficiente para soar oficial. Mas o momento chega sutilmente, como a chuva virando névoa. Num momento você está avançando com cautela, no outro. Faz parte de uma onda recuando lentamente. Sem corrida, sem pânico. Só movimento ao contrário. A princípio, você fica desconfiado. Parece errado. Você olha por cima do ombro, esperando ver uma carga de cavalaria vindo direto para você. Ou um comandante gritando, mantenham a linha. Mas ninguém te impede. Ninguém está gritando. O campo, até onde campos de batalha vão, parece estar se acalmando. Estamos recuando? Você pergunta a Alric. Ele está limpando lama da espada, espalhando mais do que limpando. Parece que sim. É permitido? Ele dá de ombros. Agora é. E assim, você está caminhando para trás pelo campo de batalha.
tentando não pisar em corpos ou armas caídas. De vez em quando, você se vira e anda para a frente direito, menos nobre, mas bem mais eficiente. A parte mais estranha, ninguém está te perseguindo. Você passa por um homem sentado numa pedra, sem elmo, só observando as nuvens. Outro manca por aí, sorrindo levemente como se tivesse lembrado de algo agradável. Você começa a ver mais pessoas com os elmos pendurados sob os braços, viseiras levantadas, rostos expostos. Eles não estão se preparando para outra rodada. Estão relaxando. Historicamente, era assim que muitas batalhas terminavam. Não com uma carga final grandiosa, não com uma vitória anunciada por trombetas, mas com um lado decidindo, quieta e coletivamente, que acabou. Nem sempre havia um momento definitivo, só uma retirada lenta. Historiadores ainda discutem se muitas derrotas eram realmente apenas passeios altamente motivados para longe do perigo. É assim que parece. Um passeio altamente motivado. Você passa por um grupo de homens puxando uma carroça cheia de feridos. Eles não parecem mais assustados, só focados. Um deles assobia uma melodia de taverna, desafinada, mas constante. Suas pernas estão dormentes. Suas mãos ainda tremem. Sua cota de malha coça mais do que nunca. E seu cinto de alguma forma se torceu até a metade do seu corpo. Mas você se sente mais leve. Você sobreviveu. Você passou pelo barulho, pelas flechas, pelos cavalos, pela lama, pelos gritos, pela esgrima desajeitada, pelas decisões ruins, pelos arqueiros, pelas abelhas, pelas poças inexplicáveis e pelos homens que continuavam perdendo suas lanças. Você está recuando. Sim, você até, mas parece um triunfo. Alric caminha ao seu lado. Ele carrega um elmo que não é dele, e você não tem certeza se ele sabe. Nenhum de vocês diz nada por um tempo. Eventualmente, vocês chegam à borda da luta, ou do que costumava ser a luta. O estrondo está atrás de vocês agora. À frente, grama aberta, linhas de árvores, o acampamento espalhado ao longe. O cheiro muda de sangue e suor para algo mais limpo. Fumaça, talvez, agulhas de pinheiro. Terra que não foi revirada por 300 botas em pânico. Você olha para trás uma vez, o campo parece uma colcha quebrada. Pedaços de corpos, bandeiras, armas descartadas. Alguns retardatários ainda se movem lentamente pela névoa, procurando ou ajudando outros. Você acha que vê um arqueiro ainda tentando alinhar um tiro? Alguém deveria dizer a ele que acabou. Provavelmente ninguém vai. Você cruza um pequeno riacho, a água fria invadindo instantaneamente suas botas. Você não liga. A sensação te desperta. Te lembra que você ainda está aqui, ainda intacto, ainda dolorido em todas as juntas imagináveis. Um garoto. Você acha que pode ser um dos escudeiros. Te entrega um cantil. Você bebe sem perguntar o que tem dentro. Tem gosto de ferro e maçãs velhas. Você não reclama. Você e Alric encontram um pedaço de sombra na borda do acampamento. Não é nada especial. Só uns arbustos amassados e uma árvore que parece ter desistido séculos atrás. Você se senta, geme, respira. Alric se joga na grama e suspira. Então, ele diz, a gente venceu? Você não responde de imediato. Você encara o céu, observando as nuvens flutuarem lentas, preguiçosas, como se elas também estivessem recuando. Não sei se isso importa, você diz. Ainda vivo, ele diz. Você acena, ainda com fome. Ele ri, ainda sem saber onde o Geraldo foi parar. Vocês dois riem. Não é alto, não é alegre, mas é real. Mais soldados voltam ao acampamento, alguns mancando,
alguns carregando macas, alguns sem elmos, botas, pedaços de dignidade, mas estão conversando, comendo, discutindo gentilmente, vivos, sem banquete de vitória, sem discursos, só, ensopado sendo mexido em fogos esfumaçados, água sendo carregada, botas sendo tiradas de pés doloridos. Uma galinha passeia pelo acampamento, completamente alheia a tudo. Você se pergunta se pertence a alguém ou se está só trabalhando por conta própria. A retirada parece assim, meias lamacentas, silêncio compartilhado, hematomas se formando sob a armadura, e a satisfação quieta de não ser aquele que foi carregado de volta. Você sobreviveu, você recuou e, agora, isso é o suficiente. O acampamento noturno é estranhamente pacífico, você pensaria, depois de tudo, que o acampamento seria um caos de gemidos, gritos, pessoas discutindo sobre de quem era a espada quebrada e de quem a bandeira caiu. E, claro, há algumas vozes elevadas, alguns mancando e túnicas ensanguentadas. Mas, na maior parte, é calmo, não alegre, não triste, só quieto. Um silêncio cansado. Alguém já acendeu uma fogueira na borda do acampamento. A fumaça sobe em espirais no crepúsculo roxo. Você e Alric se instalam por perto. Não tão perto a ponto de esquentar demais. Só o suficiente para aquecer suas botas e fingir que estão no controle de algo. Suas pernas latejam. Seus braços parecem ter sido esvaziados e preenchidos com mingau. Você continua encontrando pedaços de sangue seco nos dedos que acha que são de outra pessoa. Espera que sejam. Uma panela com algo vagamente comestível está fervendo no centro do círculo de fogo. Um ensopado, talvez. Cheira a nabos e arrependimento. Mas você comeria qualquer coisa agora. Até couro de sapato. Especialmente se viesse com sal. Auric te entrega uma caneca de lata amassada. Dentro, uma concha do ensopado misterioso. É mais líquido, levemente arenoso, e tem um leve gosto de alho e meia molhada. Você toma mesmo assim. Você se recosta num monte de linho sobressalente, aperta o manto com mais força e expira. Ao seu redor, o acampamento se acomoda como um cobertor sobre ombros cansados. Perto, um homem ferido geme baixinho. Outro está sendo enfaixado por uma mulher que claramente sabe o que está fazendo. Ela tem uma pilha de panos limpos, uma panela de água quente e o tom exato de voz que exige obediência sem dizer uma palavra. Alguém dedilha um alaúde de uma corda com dedos trêmulos. A melodia é simples, repetitiva, um pouco desafinada, mas, de alguma forma, perfeita. Você olha para cima. O céu está clareando. Estrelas começam a piscar pela névoa, uma a uma, distantes e frias, mas familiares. Vossas. Alric tira as botas com um grunhido e geme de satisfação. Juro, se eu não pegar podridão de trincheira, vai ser um milagre. Você ri, um riso verdadeiro. Ele te olha. Nunca pensei que diria isso. Ele fala, mas meio que sinto falta da lama. Você pode voltar, você diz. Ele faz uma careta. Não, valeu. Vocês dois ficam quietos. Há um homem do outro lado da fogueira entalhando algo num pedaço de madeira. Você não sabe o que é. Pode ser um cachorro, pode ser um pão. A língua dele está levemente para fora em concentração, a cada poucos minutos. Ele sopra a serragem da superfície e franze a testa. Outro homem já está dormindo, roncando num saco de dormir que claramente roubou de outra pessoa. Você reconhece o padrão. Pertencia ao Geraldo. Onde quer que ele tenha ido parar, o padre passa por ali, murmurando bênçãos sobre os feridos e quem pede. Ele parece exausto. Você se pergunta se ele ainda acredita no que diz,
ou se está só desempenhando o papel agora, de qualquer forma, os homens parecem encontrar conforto nisso. Você cutuca um arranhão no seu dedo e observa o fogo piscar. Faíscas sobem, pequenas explosões de luz que somem tão rápido quanto aparecem, como ideias, como pessoas. Pensa que a gente vai lutar de novo amanhã? Você pergunta. Ao Rick dá de ombros. Provavelmente. Pensa que vai ser pior? Com certeza. Vocês dois caem em silêncio. Um cachorro passeia pelo acampamento, lamacento, rabo pela metade, mas feliz em aceitar sobras. Alguém joga um osso para ele. Ele sai trotando, satisfeito. Você sente uma estranha sensação de quietude se instalando nos seus ossos. Não é sono, ainda não. Só uma pausa. É isso que é esse acampamento. Uma pausa entre os gritos, entre as decisões, entre a lama e os chifres e os arqueiros e os homens gritando. Que linha? Um bolso de quase paz. Alguém começa a cantarolar. Outros se juntam, sem letra. Só uma melodia baixa, sem palavras, que sobe e desce com o crepitar do fogo. Você fecha os olhos por um momento, só para ouvir. A dor nas suas costas suaviza. O clamor do dia desvanece, centímetro por centímetro, até seu batimento cardíaco parece desacelerar. O ensopado, o fogo, as vozes murmurando, as risadas ocasionais. Eles te envolvem como camadas de lã, ásperas, imperfeitas, mas quentes. Amanhã pode trazer outra carga, outro campo lamacento, outro choque desajeitado de espadas e cavalos aterrorizados. Mas hoje à noite, o céu está cheio de estrelas, o fogo está quente, o ensopado é mais ou menos comestível e suas botas estão fora. Você não está confortável? Você não está limpo, mas está, de alguma forma, contente. A batalha de amanhã pode ser pior. É a primeira coisa que você pensa ao acordar. Não porque alguém te disse, não porque viu algo específico, mas porque seu corpo inteiro diz, de novo, não. Sua coluna estala como pergaminho velho. Suas pernas parecem ter sido enchidas com cascalho e amarradas em nós. Seus ombros doem em lugares que você nem sabia que podiam doer. Você rola, devagar, e geme. Alric já está acordado, mastigando algo duro e coriáceo que pode ou não ser comida. Ele levanta a mão em saudação. Bom dia, ele diz. Você acena, esfregando sujeira dos olhos. Ao redor do acampamento, os homens se mexem. Alguns calçam botas sonolentos. Outros apenas encaram o horizonte como filósofos que viram coisas que nenhuma filosofia pode consertar. As fogueiras estão quase apagadas. O ar cheira a cinzas, suor e cebolas requentadas. Pensa que a gente vai marchar de novo? Você pergunta, talvez. Alric diz. Ouvi alguém dizer que estamos reagrupando. Isso geralmente significa mais luta. Você se senta completamente e se espreguiça. Má ideia. Suas costas estalam como gravetos secos. Sua cota de malha, pendurada ali perto, está dura com a lama de ontem. Seu elmo tem uma cagada de pássaro. Você suspira. É assim que a vitória parece. Aparentemente. Ou talvez a derrota. É difícil dizer agora. As linhas estão borradas. Você não morreu. Não venceu. Só continuou. Um mensageiro passa, murmurando sobre novas ordens. Ninguém escuta. Ainda não. Primeiro, há água para jogar no rosto, pão para mastigar até render, correias de couro para amarrar de novo, pequenos rituais que te mantêm preso ao fato de que, por mais uma manhã, você ainda está aqui. Historicamente,
As batalhas muitas vezes recomeçavam no dia seguinte, a menos que um lado fugisse durante a noite, ou a chuva tornasse o campo inutilizável. Alguns historiadores discutem se batalhas de vários dias eram planejadas ou apenas continuações constrangedoras de argumentos não resolvidos. De qualquer forma, os soldados raramente tinham mais do que algumas horas de sono entre elas. Você certamente não teve. O chão era irregular. Os sons de homens feridos gemendo pela noite e ecoavam como trovões distantes. E mesmo no sono, seu corpo permanecia encolhido e tenso, carregado com a memória do movimento. Um garoto, não mais que 12 anos, passa carregando um balde d'água. Ele usa um elmo grande demais para ele, e a alça corta suas palmas. Ele não reclama, só continua andando. Você se pergunta se ele vai sobreviver à próxima luta, se você vai... Alric amarra suas caneleiras e te dá um olhar. Sabe, ele diz, se a gente sobreviver amanhã, te pago uma bebida. Com que dinheiro? Vou roubar de outra pessoa. Você sorri, fechado. Você pega sua espada, está cega. A ponta está lascada. O cabo está envolto num pano manchado de sangue que costumava ser parte da sua camisa de baixo. Você aperta mesmo assim. Do outro lado do acampamento, alguém está recontando os eventos de ontem com um toque dramático. A audiência está meio adormecida, acenando só de vez em quando. E então eu pulei por cima da bandeira caída, ele diz. Ataquei 2 cavaleiros de uma vez. Alric se inclina para você e murmura. Ele largou a espada e correu para uma vala. Deixa ele, você diz? E você quer dizer isso? Deixa todos terem isso. As histórias, os exageros, os breves lampejos de coragem lembrados como quiserem. Porque o que vier amanhã, eles podem precisar mais dessa memória do que da verdade. Você joga o cinto por cima do ombro. Amarra a última correia nas botas. Levanta. O campo além das árvores espera, silencioso, coberto de névoa, fingindo que não engoliu centenas de homens. Vai pedir mais amanhã. E você irá, não por dever, não por glória, nem mesmo porque alguém te mandou. Você irá porque todos estão indo. E voltar é mais difícil que seguir em frente. Alric fica ao seu lado. Ele bate no seu ombro. Mais um dia? Mais um. Você diz. Ele sorri. E então a gente foge de vez. Ué? Você ri? Com certeza. Os chifres ainda não soaram. Nenhum capitão está gritando, nenhum tambor toca. Mas já. O clima está mudando. O acampamento está se espreguiçando, acordando, amarrando armas como se fossem costelas extras. Você dá uma última olhada no céu. Uma única nuvem passa. O sol não está visível, mas a luz está lá, suave, fraca, suficiente para ver o próximo passo. Você o dá porque amanhã pode ser pior, mas hoje você se levanta de novo. E agora você pode descansar. Você caminhou pelo campo, carregou a malha nos ombros, sentiu o cheiro da lama, desviou dos cavalos, tropeçou em nabos, atacou as cegas no nevoeiro de cotovelos e ficou tempo demais numa linha que nunca se moveu. Viu bandeiras caírem e homens rirem da morte e conseguiu, de alguma forma, chegar ao outro lado. Deixe isso desvanecer agora. Deixe o clangor das espadas se afastar, como sinos antigos sumindo no ar da noite. Deixe os gritos silenciarem num zumbido gentil. Deixe os hematomas nos seus músculos se dissolverem, um a um, num calor suave. Você não está mais no acampamento. Você está em algum lugar mais quieto agora, onde as fogueiras nunca fumegam demais, e o ensopado tem um gosto melhor, e as botas estão sempre secas, onde sua armadura está tirada,
e seus membros estão leves. E as estrelas pairam imóveis no céu. Você ouve o crepitar de uma fogueira, o suspiro do vento nas árvores, talvez até um pássaro noturno chamando suavemente ao longe. O tipo de som que se dobra nas dobras do sono e espera lá, gentilmente, para você chegar. Amanhã pode esperar. Por agora, você respira devagar. Inspira, expira. Você se saiu bem. Está seguro. Está aqui. Então se aninhe no cobertor de quietude ao seu redor. Deixe as dores se desfazerem. Deixe seu batimento cardíaco desacelerar, porque a batalha lá acabou. E agora, finalmente, você pode dormir